Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta sexta-feira, 24 de julho. Por determinação do ministro Alexandre de Moraes, Twitter e Facebook suspendem contas de investigados em inquérito das fake news. Ao todo, são 16 contas do Twitter e 10 de perfis no Facebook que devem ser bloqueados. Este é um dos destaques da edição de hoje. E você confere também. Supremo publica nova resolução que regula o processo eletrônico no tribunal. Levantamento do Conselho Nacional de Justiça aponta que acordo dos planos econômicos já beneficiou 118 mil poupadores. Presidente do STF impede instalação de leitos para tratamento de Covid-19 junto à UTI neonatal. Por ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, Twitter e Facebook derrubaram contas de investigados por suposta disseminação de notícias falsas e ataques a integrantes do STF. Entre eles estão o presidente do PTB, Roberto Jefferson, o empresário Luciano Heng, o blogueiro Alan dos Santos e a ativista Sara Giromini. Relator do inquérito das fake news no Supremo, o ministro Alexandre de Moraes reiterou nesta semana a ordem de suspensão, já que as duas empresas não cumpriram com determinação anterior. Moraes também estabeleceu multa diária no valor de R$20 mil por perfil que não fosse suspenso pelas redes sociais. Ao todo, são 16 contas do Twitter e 10 perfis do Facebook que devem ser bloqueados. O presidente do Supremo Tribunal Federal editou uma resolução que confere novo formato ao processo judicial eletrônico na Corte. A partir de agora, todos os processos ajuizados no Supremo Tribunal Federal devem ser protocolados por meio eletrônico. Por meio físico, somente ação cautelar criminal, ação penal, extradição, inquérito, prisão preventiva para extradição e outros processos sigilosos. A medida faz parte da resolução publicada pela presidência do STF regulamentando o processo judicial no âmbito da Suprema Corte. O texto diz ainda que os pedidos de habeas corpus vão poder ser encaminhados ao Supremo em meio físico, mas terão que ser digitalizados antes da autuação e convertidos para o meio digital. Os tribunais e turmas recursais terão 6 meses para se ajustar às novas regras da resolução. De acordo com a presidência do STF, 95% dos processos da Corte já tramitam em meio eletrônico. A expectativa, com as mudanças, é alcançar 100%. A resolução traz ainda orientação sobre a divulgação de atos processuais. Neste caso, a suspensão dos prazos durante as férias coletivas não impedirá a realização de intimação ou citação, nem a divulgação de atos processuais ou jurisdicionais no Diário da Justiça eletrônico. A norma prevê também outros pontos, como a desburocratização da inserção de documentos digitalizados nos autos eletrônicos, a atualização dos requisitos de segurança do processo eletrônico e a previsão de um canal de comunicação entre a Secretaria Judiciária do STF e os órgãos de origem. A Procuradoria-Geral da República entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. A PGR questiona uma parte da Lei Geral das Antenas. Aprovada em 2015, a legislação proíbe que estados, Distrito Federal e municípios cobrem das concessionárias o uso de espaços públicos para instalação de infraestrutura de telecomunicações. Pela lei, os estados, Distrito Federal e municípios não podem cobrar das concessionárias a instalação de equipamentos utilizados para montar redes de telecomunicação em ambientes públicos. De acordo com o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, isso causa queda na arrecadação tributária, o que piora a crise fiscal enfrentada pelos entes federativos, principalmente em época de combate ao coronavírus. Augusto Aras defendeu o pagamento pelo uso de área pública na instalação dos equipamentos. O relator da ação direta de inconstitucionalidade no STF é o ministro Gilmar Mendes. O acordo dos planos econômicos homologado pelo Supremo Tribunal Federal beneficiou quase 120 mil poupadores em 98 mil processos. O volume em ressarcimentos já ultrapassou R$1,5 bilhão. A iniciativa faz parte do programa Resolve, do Conselho Nacional de Justiça. Plano Bresser, Verão, Collor 1 e Collor 2. Na tentativa de conter a hiperinflação nas décadas de 1980 e 1990, o governo lançou esses planos econômicos que alteraram o cálculo da correção monetária dos saldos de poupança. Os bancos, no entanto,
foram acusados de aplicar as novas taxas de correção para depósitos feitos antes de os planos entrarem em vigor, fazendo com que os poupadores perdessem a correção da inflação nesses períodos. O jeito, então, foi recorrer à justiça para não perder dinheiro. Após décadas de questionamento, as partes acertaram as condições para um amplo acordo para encerrar as ações. Em março de 2018, o Supremo Tribunal Federal homologou o acordo dos planos econômicos, o que contribuiu para que 118 mil poupadores pudessem, enfim, encerrar essa disputa na Justiça. Até agora, foram 98 mil processos. E esses números ainda devem aumentar, uma vez que o prazo para adesão do acordo segue até 2025. Dos 118 mil poupadores beneficiados pelo acordo dos planos econômicos até o fim de março deste ano, quase metade era da Caixa Econômica Federal. Outros 25 mil eram do Itaú, 24 mil do Bradesco, 11 mil do Santander e 11 mil do Banco do Brasil. Desde a homologação, o Conselho Nacional de Justiça mobilizou tribunais estaduais e federais para a realização de multirões, proporcionando assim condições para que os poupadores pudessem pensar com calma sobre as possibilidades de uma conciliação. E no próximo bloco, o ministro Dias Toffoli suspende a execução de sentença na Justiça Trabalhista contra a Petrobras Distribuidora. Voltamos já. A Constituição Federal de 88 surgiu com o espírito de redemocratização. Ao lado dos direitos fundamentais, o Constituinte deu especial atenção à estruturação da administração pública e suas atividades. Definir contornos íntegros para a atuação da administração pública é projeto institucional ininterrupto, e a Constituição Federal Brasileira é um forte pilar nesse importante propósito. Seus 32 anos merecem ser celebrados. O presidente do STF suspendeu a execução de sentença contra a Petrobras Distribuidora em ação trabalhista. Encomenda essa decisão para a gente a nossa consultora jurídica, Karina Zuccolotto. Olá, boa noite. Hoje a notícia vem da presidência do Supremo Tribunal Federal. O ministro Dias Toffoli determinou a suspensão da retomada da execução de sentença na Justiça do Trabalho aqui em Brasília, em que se discute o pagamento da chamada remuneração mínima por nível e região aos empregados. Segundo o ministro Dias Toffoli, todos os processos que envolvem a discussão dessa matéria e dessa remuneração mínima estariam sobrestados desde 2018 e não poderia ter sido retomado. Essa remuneração mínima por nível e região foi criada em 2007 com o objetivo de igualar e aplicar-se o princípio da isonomia na remuneração dos empregados. E depois da sua criação, inúmeros processos foram ingressados na Justiça do Trabalho, sobrevindo um entendimento do TST, que em 2018 foi questionado no Supremo Tribunal Federal, daí a vir a decisão da Suprema Corte de sobrestamento de toda e qualquer ação individual e coletiva que discutisse essa remuneração mínima por nível e região, até que o Supremo pudesse definitivamente resolver sobre a constitucionalidade e legalidade dessa matéria, o que ainda não ocorreu. E na reclamação apresentada pela Petrobras, alegou-se que o Juízo do Trabalho aqui de Brasília teria determinado a retomada da execução que envolveria aproximadamente R$1 milhão, que dificilmente poderia ser revisto caso houvesse uma reversão da decisão do TST pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento final, na conclusão final da constitucionalidade dessa matéria. O ministro Dias Toffoli proferiu essa decisão, sobrestando, portanto, a retomada da execução de sentença pela Justiça do Trabalho, com base em dispositivo do próprio regimento interno do Supremo Tribunal Federal, que permite que o presidente, em épocas de recesso, forense ou de férias, tome as decisões de forma monocrática, desde que elas sejam urgentes. Esse foi um dos destaques de hoje do Supremo Tribunal Federal. Mais notícias e informações você continua acompanhando aqui na TV Justiça. O Corregedor Nacional de Justiça, ministro Humberto Martins, determinou nesta sexta-feira que o juiz Francisco de Assis Moreira seja intimado para apresentar defesa prévia em reclamação disciplinar.
A Advocacia-Geral da União sustenta que ele teria autorizado, por meio de alvarás, trabalho infantil em condições ilegais e inconstitucionais. O magistrado é juiz de direito na Vara de Execuções Penais em Infância e Juventude da comarca de Divinópolis, Minas Gerais, e tem 15 dias para apresentar os esclarecimentos à Corregedoria Nacional de Justiça. Superior Tribunal de Justiça decide que plano de saúde terá que cobrir congelamento de óvulos de paciente até o fim da quimioterapia. A terceira turma do STJ manteve a condenação de uma operadora de plano de saúde a pagar procedimento de congelamento dos óvulos de uma paciente fértil até o fim do tratamento contra o câncer de mama. A operadora se recusou a pagar o congelamento dos óvulos. A justificativa foi de que esse procedimento não faz parte do rol de cobertura obrigatória da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS. Os argumentos da operadora não foram aceitos nas instâncias ordinárias, onde se entendeu que a criopreservação solicitada pela paciente tem como objetivo minimizar as sequelas da quimioterapia e é diferente da inseminação artificial, procedimento que não possui cobertura obrigatória. O plano foi condenado, então, a dar cobertura integral, mas recorreu ao STJ, onde o relator, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, entendeu que o fato da criopreservação ter sido pedida com a finalidade de evitar um dos efeitos da quimioterapia, que seria a falência ovariana, faz com que ele possa ser englobado no tratamento. Sanseverino afirmou que a lei dos planos de saúde deve ser interpretada no sentido de que a obrigatoriedade da cobertura do tratamento quimioterápico abrange também a prevenção de seus efeitos colaterais. O colegiado confirmou a decisão de primeira e segunda instâncias, obrigando o plano de saúde a cobrir a criopreservação para preservar a capacidade reprodutiva da paciente. A JBS vai poder usar seguro judicial garantia com prazo de vigência determinado para garantir a execução de sentença. A decisão é da 4ª turma do Tribunal Superior do Trabalho. Após ser condenado ao pagamento das parcelas trabalhistas a um soldador industrial, a JBS recorreu ao Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, em Minas Gerais. Em vez de pagar o depósito recursal, a empresa apresentou a apólice do seguro garantia judicial em valor equivalente, com prazo de vigência até maio de 2022. Mas o TRT considerou o recurso deserto, termo usado para caracterizar o não seguimento do recurso por falta de preparo no prazo legal. Para o regional, a JBS não poderia ter fixado o prazo de vigência da apólice. Em recurso ao TST, a empresa alegou que a lei não comporta a interpretação realizada pelo TRT. O relator na 4ª turma, ministro Ives Gandra, ressaltou que o intuito do legislador, com a previsão da troca do depósito recursal por seguro-garantia judicial, foi desonerar o devedor do meio mais gravoso de execução. Segundo o ministro, a prática tem o objetivo de preservar a atividade do devedor, assim como outros contratos de trabalho vinculados a ele, sem retirar a liquidez do crédito depositado em juízo. O ministro ressaltou ainda que, terminada a vigência da garantia do juízo, outra providência deve ser tomada. O voto do ministro foi seguido por unanimidade. Agora o processo vai retornar ao TRT da 3ª Região para que o recurso da empresa seja examinado. E a seguir, implementada pelos Conselhos Nacional de Justiça e do Ministério Público, Força Tarefa garante auxílio emergencial à população vulnerável. Em instantes. Sabia que a Constituição de 1988, logo no seu artigo 1º, tem como princípio a dignidade da pessoa humana, a valorização do trabalho e da livre iniciativa e da pluralidade partidária. Por isso, exerça bem os seus direitos, mas sempre com tolerância ao do próximo. Respeitemos a Constituição e vamos em frente. O presidente do STF, ministro Dias Toffoli, impediu a instalação de leitos para tratamento de Covid-19 junto à UTI neonatal no Hospital de Salvador, na Bahia. Do Hospital Salvador, na Bahia. Ele levou em conta a possibilidade de contaminação resultante do compartilhamento do ambiente hospitalar e o fato de que ainda não há necessidade de leitos extras para a doença. Os leitos para tratamento de pacientes infectados pelo coronavírus funcionariam no Hospital Salvador, depois de uma parceria assinada entre a prefeitura da cidade e a administração do hospital. O problema é que os leitos ficariam na mesma área onde funciona a maternidade,
que hoje é administrada pela Universidade Federal da Bahia. Em uma ação civil pública apresentada ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região, a universidade afirmou que os leitos para tratamento de pacientes com Covid-19 ficariam próximos a locais onde recém-nascidos são atendidos, inclusive da UTI neonatal. A instituição chegou a apresentar um relatório afirmando que há falta de climatização no hospital. Disse ainda que o uso de corredores, escadas e elevadores por pacientes que se recuperam da Covid-19 poderia representar um risco de contaminação pelo coronavírus a gestantes e bebês. O TRF da Primeira Região chegou a autorizar o futuro compartilhamento de ambientes e o caso acabou chegando ao Supremo. Ao analisar a ação, o ministro Dias Toffoli, presidente do STF, afirmou que leitos para tratamento da Covid-19 só podem ser montados no Hospital Salvador, caso não haja mais vagas em outras unidades de saúde, e ressaltou que a maternidade recebe pacientes de todo o estado. Ele concedeu a liminar pedida pela universidade, suspendendo o funcionamento dos leitos para tratamento de Covid-19 no Hospital Salvador. Hoje, a capital baiana tem 75% dos leitos de UTI ocupados. No estado de São Paulo, uma força-tarefa está ajudando pessoas em situação de rua a conseguir o auxílio emergencial. O trabalho mobiliza vários órgãos, como o Conselho Nacional de Justiça, a OAB e a Defensoria Pública. Eles vivem em situação de extrema vulnerabilidade. Não faltam apenas teto, cobertor, remédio, comida. Muitos moradores de rua não têm documentos, o que tira deles a possibilidade de receber benefícios sociais, como agora durante a pandemia de coronavírus. Sem o registro civil e o CPF, eles não conseguem o auxílio emergencial. Ocorre que as pessoas em extrema vulnerabilidade, que estão em situação de rua, por muitas vezes não têm esse registro. E isso está impedindo que elas recebam o auxílio emergencial. Seu Cristiano, de 85 anos, vive nos arredores da rodoviária do Plano Piloto, na capital federal. Ele diz que tem os documentos, só que não sabe o que é auxílio emergencial, que já foi concedido a milhões de brasileiros. Mas em outro lugar do país, a situação é diferente. Em São Paulo, os moradores de rua estão recebendo o benefício. A ajuda vem de uma força-tarefa da Defensoria Pública do Estado, Ordem dos Advogados do Brasil, Associação dos Registradores de Pessoas Naturais, dos Conselhos Nacional de Justiça e do Ministério Público, e também de órgãos de assistência social. A Defensoria Pública ajuda de duas formas. A primeira delas é na resolução de eventuais questões cíveis e criminais vinculadas aos documentos pessoais dessas usuárias da Defensoria Pública que estejam eventualmente impedindo o seu acesso ao auxílio emergencial. Uma outra forma de atuação da Defensoria Pública do Estado de São Paulo é a obtenção de certidão de nascimento gratuito em favor dessas pessoas, junto aos cartórios de registro civil de todo o Brasil. Já a OAB de São Paulo faz o contato com a população de rua e também a interlocução com órgãos de assistência social para o cadastramento do auxílio. Por isso, a Comissão de Direitos Humanos promoveu o estabelecimento de entendimentos entre as autoridades estatais para fazer com que esta população vulnerável e que, portanto, tanto necessita do auxílio financeiro, possa ter acesso a ele. E não há dúvida de que esta ação é uma ação de proteção aos direitos humanos das pessoas vulneráveis. Amanhã, dia 25 de julho, é o Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. A data é importante para reafirmar os direitos dessa parcela da população que, em pleno século XXI, ainda é vítima de muitas desigualdades. Mulher, 51 anos, negra. Este é um pequeno raio-x da vítima que aparece no vídeo gravado por vizinhos na zona sul da capital de São Paulo. A comerciante foi violentamente imobilizada por um policial com uma pisada no pescoço. Ai, meu Deus! Segundo dados do DataSUS, do Ministério da Saúde, a taxa de mortalidade de mulheres negras é o dobro se comparada à de mulheres brancas. O racismo estrutural é apontado por estudiosos como sendo o principal motivo da violência, que começa desde cedo. E a Ana Paula fez questão de divulgar na internet. Eu acabei de pegar minha filha na escola e eu moro em prédio. Chegando aqui no prédio, ela viu um grupo de meninas brincando no parquinho e pediu para brincar também.
Eu deixei. Quando ela chegou perto das meninas, antes mesmo de dizer oi, antes mesmo de dizer olá, antes mesmo de dizer qualquer coisa, as meninas já correram cada uma para um lado. Aí ela tentou se aproximar de novo, pediu para brincar junto. E as meninas continuaram rindo e fugindo. E foi nesse momento que eu comecei a me aproximar e fiz essa foto. Eu chamei ela e falei, filha, as suas amigas não querem brincar com você? E ela me respondeu, mãe, é sempre assim. Mas não tem problema, eu não me importo. Eu gosto de brincar sozinha. A violência contra elas se perpetua pela idade adulta. De acordo com o Atlas da Violência do ano passado, mais de 65% das mulheres assassinadas no país são negras. Uma vida pautada pelo medo de entrarem para as estatísticas. Se eu for perguntar para outras mulheres negras do meu convívio, com idades iguais ou mais novas, e a maioria dessas mulheres também já foram ou violentadas, ou abusadas, ou tentativas de abuso e de estupros, ou já passaram por ser trocadas por mulheres brancas, ou são mulheres que já até aceitaram que o seu celibato vai ser definitivo e que elas não querem ninguém e que, enfim, é minha carreira e pronto, porque pelo menos eu não vou... É uma fala muito frequente, né, até. É a minha carreira e ponto, porque pelo menos eu não vou sofrer. Pelo menos eu não vou ser abusada. Então, ela se fecha para algo que é extremamente importante. Ter um relacionamento é importante. O depoimento é do documentário Solidão da Mulher Negra. Bruna, estudante de serviço social em Brasília, reuniu uma série de histórias reais para tentar tirá-las da invisibilidade. Nós somos mulheres pretas, nós somos mulheres inteligentes, nós somos mulheres bonitas e tão capacitadas quanto qualquer outra mulher, porque toda mulher tem essa capacidade de ser aquilo que ela quiser ser e agir da forma com que ela quiser agir. Quando o assunto é poder judiciário, a estimativa do Conselho Nacional de Justiça é que a equidade racial na magistratura só se torne realidade em 2044. Com ações afirmativas, o CNJ espera que até lá o quadro de juízas, desembargadoras e ministras negras ultrapasse 20%. A mulher negra ela não está presente na mesma proporção que a mulher branca. Isso revela uma real desigualdade. As cotas sociais foram medidas tomadas, ações afirmativas que vieram para tentar equilibrar essa desigualdade real. Mas foram 300 anos de injustiça, Essa ideia reproduzida de que o preto ele não é capaz, ele não tem condições de ocupar posições importantes na sociedade, isso vem sendo reproduzido e está estruturalmente dentro das corporações, dentro do setor público. Como mudar essa realidade? É importante dar oportunidades para que as mulheres negras possam efetivamente ocupar lugares em que elas possam manifestar suas ideias e que essas ideias possam influenciar pessoas. Realidade que vem mudando pouco a pouco, como em Pernambuco. Cargos importantes já estão sendo conquistados. Manuela, por exemplo, foi a primeira negra a integrar o Conselho Regional da Ordem dos Advogados do Brasil em 87 anos de instituição. Porque a gente, quando chega nos espaços, a gente precisa entender o poder da representatividade. Mas esta representatividade, ela precisa estar associada a uma consciência racial. E o que é consciência racial? Significa dizer que eu, enquanto mulher negra, sei da importância do espaço que ocupo, mas servirei de ponte para que outras pessoas também acessem esses espaços. Então, a minha militância neste conselho é uma militância para que várias pautas de equidade racial sejam aprovadas e para que cada vez mais outras pessoas pretas consigam acessar. É um diferencial colocar pessoas que têm essa consciência, porque essas pessoas servirão para abrir a porta. E aí sim, nós teremos um OAB que, enquanto se coloca como Casa da Cidadania, reflete a pluralidade da sociedade.
Essa edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma ótima noite para você. Bom fim de semana.